Congresso atropelou o governo Lula ao derrubar o aumento do IOF. Foi uma derrota histórica e humilhante. A Globo News reagiu chamando o senador Ciro Nogueira para uma entrevista, onde a jornalista Andréa Sadi tentou minimizar a situação com perguntas enviesadas. Ciro foi direto ao afirmar que a decisão foi um basta contra um governo que aumenta impostos com frequência. E questionado sobre o que os parlamentares esperam do governo, Ciro ironizou que, se forem do PT, querem cargos e controle de estatais. Valdo Cruz também tentou confrontá-lo, mas foi respondido com firmeza. O vídeo gerou grande satisfação entre os críticos do governo. Vamos ao vídeo. Já deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou das respostas do senador. De pautar o IOF sem avisar o governo e impor essa derrota histórica ao governo Lula. Foi um rompimento do Hugo Mota com o governo? Não, André, boa tarde a todos. Eu não vejo dessa forma, André. Isso aí foi a consequência de uma situação que foi criada cerca de 30 dias atrás, quando o governo, mais uma vez, aumenta a carga tributária do nosso país. E desde aquela época ficou sempre a expectativa do Congresso receber, como contrapartida, um corte de despesas no nosso país. Enfim, e nós chegamos no limite. As lideranças, não foi uma decisão só do Hugo Mota, foi uma decisão do Congresso como um todo, seja os líderes da Câmara, seja os líderes do Senado, o seu presidente do Senado, e de darmos um basta nessa situação que nós não podemos, em hipótese nenhuma mais, aumentar a carga tributária do país a cada 37 dias. Isso é inadmissível, principalmente em um país que tem carga tributária de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Isso é um recado claro que o Congresso Nacional quer dar ao governo federal. Mas por que, na visão do senhor, a minha pergunta é mais em relação ao timing, né? Porque é uma semana de São João, dificilmente a gente vê tanta movimentação no Congresso assim, muito enérgico na semana de São João. Por que nesta semana, na visão do senhor, o Hugo Mota decidiu pautar a derrubada do IOF? O que aconteceu? Acho que porque nessa semana ela chegou no consenso com o Davi. Não adiantava nada a Câmara aprovar sem ter sintonia com o Senado Federal, e foi o que ocorreu. O senhor falou assim, o que a sociedade quer, que a sociedade quer e o que os parlamentares querem. A gente perguntou sobre cargos. O que exatamente os parlamentares querem do governo, senador? Olha, depende de que governo. Se os parlamentares do PT querem aumentar a estrutura do Estado, mais cargos para a companheirada, assaltar as nossas estatais que estão dando um rombo como estão dando. Não, estou falando do Agora, Centrão, nós da oposição, nós queremos que se tenha. Eu te pergunto aqui a vocês, desde que se iniciou esse governo, vocês viram alguma medida de contenção de gastos, de enxugamento da máquina pública, de melhorar a gestão? Nada. Só se fala nesse país de aumentar a estrutura. Nós temos hoje um foco completamente errado. Mas o quanto dessa... A concessão de serviços, de benefícios que não se pensa mais, se orgulha no Brasil, André, de nós termos alguns estados como o meu, fruto de 20 e tantos anos do PT, de termos mais Bolsa Família do que carteira assinada. Isso é uma distorção. O senador nós temos que mudar essa forma. Só para explicar para o assinante que o senador é do Piauí. Senador, o senhor, eu estou perguntando isso porque a impressão que eu fico é, por exemplo, conversando com muitos parlamentares, é de que há um grande incômodo com essa investigação que está rolando lá no Supremo das emendas. O quanto isso influencia nessa... Eu acho que isso é uma narrativa, né? Me perdoe dizer. Eu quero que, se alguém cometer erros com questão de emenda, que pague. Eu luto dia a dia por transparência. A coisa que eu mais quero é levar mais recursos para o meu estado. Eu gosto quando seja anunciado, meu nome esteja com essas obras que são executadas. Essa questão de falta de transparência, isso me causa espécie. Nós temos que dar total transparência a essa questão. Agora se fala em questão nesse país só se fala em orçamento secreto. Cadê esses 100 anos que o Lula dá de sigilo dessas loucuras que são feitas no Palácio Planalto? Então, só essas situações eu acho que deveria ser proibido, e acho que a imprensa como um todo, a sociedade como um todo, proibir qualquer tipo de sigilo com recurso público no nosso país. Isso deveria ser um objeto de aprovação no Congresso Nacional. E eu tenho certeza que, se o presidente Lula tivesse coragem de fazer isso, o Congresso apoiaria. Pergunto para o senhor, então acho que o Centrão, os partidos de centro, né? O partido de centro, a oposição, estão com essa posição, qual eu acho correto, tá? Na hora de olhar cortes. Agora, o senhor não acha que
vocês, né, partidos de centro, partidos de direita, deveriam, então, já que o governo não apresenta uma proposta de corte, vocês não deveriam chegar e falar assim, então, nós vamos fazer o trabalho que o governo quer. Por uma responsabilidade com o país. Eu sei que essa é uma função do governo, eu entendo que essa é uma função do governo, mas vocês não vão fazer tomar a parte dos senhores? Me perdoe, isso não é função do parlamento, isso é uma função, se nós tivéssemos sido eleitos, se eu ainda continuasse na Casa Civil, pode ter certeza que eu teria coragem de apresentar qualquer tipo de corte, por mais impopular que seja. Isso é função do governo. Agora o governo quer que o Congresso corte para ele gastar. Isso não tem sentido. Isso aí, em nenhum país do mundo, isso pode ser operacionalizado. O que tem que haver é se ter responsabilidade, o presidente assumir a sua função de governar, botar na cabeça que ele foi eleito presidente para assumir os problemas e as soluções do país. E apresentar e sentar conosco para a gente discutir quanto gasta. Senador, por exemplo, vocês não poderiam sugerir um corte de 10% nas emendas parlamentares? Podemos. Eu acho que nós temos que fazer um corte linear de todas as despesas no país. É de emendas parlamentares, é despesa do Legislativo, é despesa do Judiciário, que são absurdas, é despesa dessa quantidade de ministérios absurdos para acompanhar e, principalmente, proteger as nossas estatais que estão dando o maior rombo da nossa história. Senador, a questão dos supersalários, eu sei que o senhor é contra. A questão do supersalário. Eu cobro todo dia. O senhor cobra, mas colegas do senhor, de partidos de centro, de partidos da direita, não aprovam essa medida. O senhor sabe disso. Não aprovam essa medida. Se for colocado, nós cobramos. Mas já foi colocado. Senador. Cobramos lá na CCJ todo dia que o relator entregue esse relatório, que a gente pode fazer isso por outro. Agora, esse país hoje, infelizmente, é sequestrado pelas corporações que tem esse lobby absurdo no Congresso. Nós teríamos que votar essa questão de ser a prioridade número 1 no Congresso, essa questão de supersalário no país. Eu acho que as pessoas nós temos que exigir, isso deveria ser uma campanha número 1 também da própria mídia de cobrar que isso seja votado. Mas hoje, num momento em que o Congresso tem tanto poder, e tem poder realmente, né, por conta das emendas, tem muito poder, não está na hora do Congresso também assumir um pouco de responsabilidade no trato das questões fiscais? O senhor não acha isso? Eu acho que já passou da hora, mas nós temos que sentar isso como um todo. Não pode ser uma decisão do Congresso. Quem foi eleito foi o Lula, não foi o Bolsonaro. Eu certeza que se fosse o Bolsonaro, nós estaríamos tomando essas atitudes. Sobre a questão do corte de gastos, acho que ficou bem claro a sua visão em relação à necessidade de não aumentar mais impostos, mas o Parlamento brasileiro ele tem entre as suas funções propor soluções. Né? Onde é que o senhor vê espaço efetivamente para cortar gastos de maneira rápida, de maneira célere e mesmo para fazer reformas estruturantes? Porque me parece que a gente tem um problema de crescimento das despesas obrigatórias que vão asfixiando aí o orçamento do governo. Eu acho que, primeiro, blindar as nossas estatais desse prejuízo absurdo que está dando, que quem vai pagar é o contribuinte. Segundo, ter um corte linear de isenções no nosso país, passa de desoneração, essa situação, tem que ter um corte linear. Isso aí nós viremos fazer uma justiça muito maior do que ficarmos remendando a cada 37 dias o nosso sistema fiscal. A população não aguenta mais. Você acha isso racional, a cada 37 dias, ter aumento de imposto em um país? Senador, eu queria entender um pouquinho o que vem para frente, né? Nós estamos aqui, claramente o processo eleitoral de 26 foi antecipado e muita gente está olhando o governo hoje como um pato manco, um governo que não vai conseguir aprovar a sua agenda no Congresso depois das derrotas dessa semana. O senhor que já foi, o senhor que é presidente do principal partido de oposição e que já foi ministro da Casa Civil, o governo virou um pato manco? Quer dizer, ou seja, o governo consegue aprovar alguma coisa antes do início do processo eleitoral, na sua avaliação? Vai depender muito do comportamento do presidente da República. O maior problema desse governo não é o seu ministro da Casa Civil, que não conversa com os outros ministros, não é os outros ministros que não têm desempenho condizente, é o próprio presidente da República. O próprio presidente da República que hoje se transformou, como eu disse hoje pela manhã, em apenas um chefe de Estado. Ele tem que ter um chefe de governo, assumir. Ele prometeu ao país um Lula 3 e entregou, foi um Dilma
isso está muito claro. É um governo que tem um presidente completamente isolado, que se orgulha, né, como a primeira-dama disse, ser analógico. Uma pessoa que não tem conectividade com a sociedade, e a população já não aguenta mais, é uma frustração sem tamanho. E agora vindo com essa história de nós contra eles novamente, que não deu errado em 89, porque a população sabe, o maior inimigo da população não é o rico, não é a direita, não é a esquerda, o maior inimigo da população é a inflação, é o custo de vida, é a violência, e isso que o presidente tem que se cair na real, que parece que ele está fora do tempo, né? Nós estamos num momento digital e temos um presidente analógico. Agora, isso significa que, ou seja, uma mudança ministerial, uma mudança de não resolve na sua avaliação, ou seja, isso já Não, de forma nenhuma. Passou o tempo de se resolver politicamente as coisas no país, graças a Deus, entregando cargos para os partidos. Você viu quantos partidos? O meu partido, que tem ministro, todos os deputados votaram contra, né? No União Brasil, no MDB, todos esses partidos. Se não houver sintonia com o que a população quer, nós não vamos ter apoio para qualquer mensagem do governo. E olha, nós não estamos querendo o caos para o país. Eu já disse para o ministro Haddad, para as pessoas do próprio governo, eu estou, ao contrário do que o PT fazia no passado, quando eu era ministro da Casa Civil, não aceitava nós sentarmos para debater o país, nós estamos abertos a isso, mas não temos mais como aumentar a carga tributária do nosso país, sem ter corte de gastos. Eu pergunto a vocês, quando eu estou com problema com o meu cartão de crédito, com as minhas contas da minha casa, eu tenho que cortar. Será se num orçamento de R$1 trilhão reais não tem nada para cortar? Falar da importância de enxugar gastos. Entretanto, no intervalo de pouco mais de uma semana, nós tivemos a derrubada dos vetos presidenciais aos jabutis da PL da energia eólica offshore, que várias instituições de pesquisa, em notas técnicas, reportaram um aumento substancial de gastos na conta de luz que o brasileiro paga, desorganizando o planejamento do setor elétrico, carimbando os recursos para fontes específicas de energia. Vai ter aumento de gasto. Temos, segundo a pesquisa Datafolha, 76% da população brasileira contra o aumento do número de deputados, e isso terá, no longo prazo, por lógica, aumento no custeio do Legislativo. E tivemos o decreto, o primeiro em 32 anos, derrubando, portanto, uma decisão do Executivo em relação ao IOF, sem que, segundo alguns analistas, se tenha debatido profundamente uma alternativa para resolver o problema do orçamento, do custeio, do endividamento do Estado, etc. Eu queria ouvir a opinião do senhor em relação a esse aspecto que empresta ao Legislativo uma certa vilania na hora de ser protagonista na austeridade e no uso dos recursos públicos. Olha, eu tenho certeza que a opinião pública, se for consultada sobre aumento de tarifa de energia, vai ser contra. Aumento de deputados, eu também acho que vai ser contra. Eu acho que essa questão dos deputados foi fruto de um censo completamente mal feito, e aí criou essa distorção que teve que ter sido corrigida pelo Congresso. Mas eu também te pergunto, você acha que se fizer uma pesquisa na opinião pública hoje sobre redução de IOF, tu acha que a opinião pública ia ser contra? Tenho certeza que quase a totalidade da população não quer mais pagar impostos com os serviços que nós estamos entregando hoje à sociedade. O senhor era, desculpa, o censo foi feito, o senhor era ministro da Casa Civil, só para deixar claro. Foi por conta daquela época da pandemia, que foi um censo completamente mal feito. E não expressou a realidade do que nós temos hoje nos nossos estados. E esse foi fruto dessa distorção.